Nós temos estudado essa doutrina da confissão de fé de Westminster sobre Cristo e nós estamos na nossa 35ª aula do curso. É um curso mesmo de teologia reformada. É uma oportunidade que a igreja está tendo de ver tudo o que a teologia reformada sintetiza no seu símbolo de fé, na confissão de fé de Westminster. Nós temos sido zelosos em não fazer tão corrido, para que nós possamos ter um tempo de aprender mesmo, você ter a oportunidade de ter aí um curso básico, inclusive, de teologia reformada nesse sentido. E essa é a nossa 35ª aula, e nós estamos no capítulo que fala de Cristo, o mediador. E este capítulo já é a 4ª aula. E como nós fizemos até agora? Nas 2 primeiras aulas, eu que lecionei, nós fizemos uma leitura de todo o capítulo da confissão e vimos de modo genérico como que esses assuntos estão relacionados aí dentro. Tivemos a oportunidade de responder diversas perguntas. Então nós fizemos um apanhado total dessa doutrina. Na última aula, o nosso irmão Fabiano lecionou, e nós combinamos, e ele então deu um apanhado histórico sobre a doutrina envolvendo Cristo. Essa doutrina envolvendo a pessoa de Cristo, no decorrer da história, nos primeiros séculos, gerou muita discussão, e muitas heresias são formuladas quando se fala de Cristo. Muitas vezes, quando você diz assim, a gente conversa e você vai explicar alguma coisa sobre Jesus, você percebe, isso que você está falando é uma heresia. É um nestorianismo, um arianismo, eutiquianismo, são expressões que o Fabiano tratou no domingo passado. Então foi muito boa a aula dele, ele sintetizou historicamente as principais heresias e a resposta dos concílios da igreja a estas heresias, firmando assim isso que nós temos da doutrina de Cristo mediador. E hoje o que eu vou fazer, dando prosseguimento a isso, mas agora trazendo os elementos teológicos. Ele fez a parte histórica e agora trazendo então os fundamentos teológicos para entendermos melhor essa dupla natureza que Jesus Cristo tem. De certa forma, a pessoa de Jesus Cristo é o centro de toda a Escritura. Olha, por exemplo, o texto de João, capítulo 5:46. Vamos ler? Porque Jesus está conversando, dialogando aqui com os judeus. Os judeus tinham um apego a Moisés, é natural. Moisés foi aquele que deu os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E eles estavam dizendo muitas vezes o seguinte, a gente não crê em Cristo não por causa daquilo que Moisés ensinou. E aí Jesus está dizendo, se vocês de fato cressem em Moisés, vocês iriam crer sobre mim, porquanto Moisés escreveu a meu respeito. Percebe? Se você ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, você não vai perceber. Você vai dizer, poxa, pastor, o que isso aqui fala de Jesus? Ele não fala do nascimento de Jesus, não fala dos milagres que Jesus fez. Mas Jesus disse que esses livros falavam dele. Muitos anos antes, os registros falavam sobre Jesus por causa de profecia, por causa de sombra, por causa de diversas formas do Antigo Testamento anunciar. Então o que a gente precisa sempre estar atento é que a Bíblia não é um livro de historinhas, juntar um monte de histórias. Vou contar a história tal, vou contar a história tal, vou contar a história de Moisés, a história de Abraão, a história de Noé. A Bíblia é um livro que fala de Jesus, fala de uma única história, a história de Cristo, a história da redenção do mundo através de Jesus Cristo, a história da redenção do povo de Deus através dessa pessoa bendita. Essa forma da Escritura narrar isso, ela faz isso através de diversas histórias que estão conectadas por este tema maior. Então, quando Moisés descreve a história de Israel, descreve a história do Êxodo, tem alguma coisa envolvendo e apontando para aquilo que Jesus vai fazer. Porque Moisés escreveu foi sobre Cristo, através daquelas histórias narradas de Êxodo. Então, todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Olha João ainda, capítulo 5, verso 39.
Examinai as Escrituras. Só um minuto. O que era a Escritura nesse momento que João escreveu? Nesse momento que ele diz que Jesus falou, examinai as Escrituras. O Antigo Testamento. Ainda não tinha, nesse momento que João falou, que Jesus falou, melhor dizendo, e João registrou, ainda não tinha o Novo Testamento. É óbvio, porque ele está escrevendo, né? Ele está dizendo que Jesus disse, o que ele está dizendo vai se tornar Escritura. Mas quando Jesus disse isso, examinai as Escrituras, Jesus estava falando do Antigo Testamento. Se alguém chega para você e diz assim, me fala sobre Jesus. Você começa a falar sobre Jesus onde? Normalmente a gente abre no Evangelho, e não está errado em si. O Evangelho fala rápido, né? Jesus nasceu, Jesus viveu, Jesus fez isso. Mas na época de Jesus, para falar sobre Jesus, era a partir do Antigo Testamento. E Jesus disse, vocês examinam a Escritura, porque vocês julgam ter nela a vida eterna, achar a vida eterna nela. Olha mais. Vamos ler? E são elas mesmas que testificam de mim. Ele está dizendo, e elas falam de mim. Então, o Antigo Testamento fala o tempo todo de Jesus. Mais um texto ainda, Lucas capítulo 24. Lucas 24, a partir do verso de número 27. Vamos ler? E começando... Esse é Jesus pós-ressuscitado, andando com um grupo de pessoas, e essas pessoas não conheceram ele, e ele está conversando com eles, e aí ele fala, o que aconteceu? Eles falam, morreu o Cristo, nós tínhamos esperança nele, mas acabou e tal. Aí Jesus começa a mostrar que era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E ele começa fazendo isso, mostrando desde Moisés, pelos profetas, essas coisas. Então nós deveríamos ser mais treinados a isso, esforçarmos a isto, a conseguir mostrar o Evangelho a partir do Antigo Testamento. Porque Jesus usou o Antigo Testamento para mostrar. Então por isso que esse assunto de Cristo mediador, ele vem para poder trazer essa grande abordagem daquilo que a Escritura falou o tempo todo. O tempo todo ela falou de Jesus, desde Gênesis e até Apocalipse. Ela fala daquilo que Cristo fez, da forma como Cristo vive. Olha, por exemplo, algumas profecias do Antigo Testamento que apontam para aquilo que Jesus iria fazer. Há aquelas muito conhecidas, né? Que Jesus nasceria de uma mulher, Gênesis capítulo 3. Isaías 7, verso 14, diz que Jesus nasceria de uma virgem. 2 Samuel 7, verso 12, diz que ele seria da linhagem de Davi. Olha Miqueias, capítulo 5, verso 2. Olha que interessante. Vamos ler? E tu... de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Percebe? Miqueias está anunciando que de Belém Efrata, uma cidade pequena, não era a principal cidade, mas ele diz, olha, de Belém Efrata vai vir aquele que vai reinar em Israel. Esse que vai reinar, suas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Ele está dizendo da sempre existência do Filho de Deus. Como o Fabiano pontuou aqui, nós não cremos como o arianismo, que o Filho veio a ser criado. Nós cremos que Jesus, o Filho de Deus sempre existiu. E em um determinado momento da história ele vai se encarnar numa pessoa, vai se tornar uma pessoa, melhor dizendo, vai se encarnar e vai nascer. Mas esse lugar do nascimento dele tinha sido anunciado lá por Miqueias, Belém Efrata. Olha agora o texto de Mateus capítulo 2, 1. Como que se dá o nascimento de Jesus? Será que os seus pais moravam onde? Vamos ler? Tendo Jesus...
Só até aí, só até aí. Nossa ênfase é o lugar. Jesus nasceu onde? Em Belém. Está cumprindo qual profecia? Qual profecia? A de Miqueias. A pergunta é, os pais de Jesus moravam em Belém? Não. Como que isso acontece? Abre em Lucas então. Olha como que Deus trabalha em todos os detalhes da história para cumprir a sua palavra. Olha Lucas capítulo 2. Você sabe que José e Maria viviam em uma cidade, e aí você descobre em Lucas capítulo 2 que eles viviam em Nazaré. Olha o capítulo 2, verso de número 1. Naqueles dias, de vez em quando surge, né? Acho que vai sair agora, esse ano ou o ano que vem, o IBGE vai fazer aquele recenseamento. Só que você fica na sua casa e vai lá o agente e faz a entrevista com você e tudo mais. Nesta época não, nesta época vinha a ordem e as pessoas precisavam ir a um lugar para poder recensear, fazer a sua atualização. Olha o verso 2. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi. Irmãos, nesse pequeno verso, você vê uma série de coisas acontecendo para cumprir a profecia. José era de qual família? Da família de Davi. Da família de Davi. Jesus vem da linhagem de Davi. Ele tem direito ao trono por ser descendente de Davi. Maria é descendência de Davi e José é descendente de Davi. Aí você diz, mas pastor, Jesus não é filho de José de sangue. Não, não é. Ele é filho adotado por José. Por isso que era importante a figura de José. José, quando descobre que Maria está grávida, o que ele faz? Eu vou abandoná-la. Mas ninguém pode culpar José, né? Pensa, a noiva, sem nunca ter tido relação sexual, está grávida. Então ele resolve abandoná-la. E é interessante que José toma essa decisão, e o texto diz que ele resolve fazer isso em secreto. Aqui você vê um aspecto do caráter de José. Porque existiam leis no Antigo Testamento. E uma delas é que se houvesse uma traição, a pessoa deveria ser apedrejada. José poderia, quando ele fica sabendo que Maria está grávida no primeiro momento, ele poderia denunciá-la, certo? Estaria cumprindo a lei. Estaria cumprindo a lei. José optar por deixá-la em secreto, imagine o que ele estaria assumindo para si? Uma culpa. Diz, rapaz, a mulher está grávida, era o noivo dela, cadê ele? Foi embora. Ele poderia ser acusado de ter feito o que não fez. Então José toma essa atitude, ainda preservando Maria ao fazer isso, mas o anjo vem em sonho e diz para José, você não, volta, o que aconteceu foi obra do Espírito Santo e tudo mais. E aí você vai ver toda a descrição em Mateus do nascimento de Jesus, ligando a pessoa de José. Porque José é importante, porque ele é aquele que tem direito legal ao trono de Davi. E como descende dessa linhagem, Jesus, ao ser adotado, ele é também um filho de José, nesse sentido de ter direito. Então você vê nessa frase aí, de ser ele da casa, da família de Davi, você vê uma série de coisas acontecendo, Deus agindo na história, para cumprir profecias, e mais, se ele é da família de Davi, José, não importa onde ele more, ele precisa ir na linhagem, lá no início da sua linhagem. E a família de Davi é lá de Belém. Então ele precisa ir em Belém fazer o recenseamento. E ele pega Maria, vai para Belém para fazer o recenseamento. Sai de Nazaré e vai até Belém simplesmente para recensear. E aí você sabe, quando chegou lá, olha lá o verso de número 6. Estando eles ali, aconteceu completar-lhes os dias, e ela deu à luz a seu filho.
Então, quando a bolsa estoura, liga para o Odilson, 3 horas da manhã, doutor, estourou. Foi assim lá em casa. Acorda, doutor. Estava dormindo. Acorda, doutor. Percebe? Não foi algo planejado. José e Maria não disseram, a gente vai para Jerusalém para cumprir a profecia. Não. Deus está conduzindo toda a coisa. Tem um decreto de um imperador, o império está se movimentando. Pessoas estão saindo de diversas regiões para recensear. Tudo isso, em última instância, é para se cumprir uma profecia. Maria não pode dar a luz lá em Nazaré. Ela tem que dar a luz em Belém. Porque Miqueias anunciou isso. Deus disse isso através de Miqueias. Esse é o meu Deus e o seu Deus. Ele controla todas as coisas e conduz todas as coisas para cumprir a história. Parece mais um decreto de um rei. Mas se César Augusto não tivesse emitido o decreto, José continuaria lá, tranquilo. Mas porque houve uma ordem, ele sai. Eu e você vivemos debaixo dos acontecimentos das coisas. E a gente não consegue muito ver nexo nelas. Poxa, por que logo agora? Agora que está grávida, agora que nesses dias difíceis, agora tem que ir lá fazer o recenseamento? É a mão de Deus conduzindo a história. Essa mão de Deus conduz a minha e conduz a sua história. Nada acontece por acaso na vida de Cristo e nada acontece por acaso no mundo. Deus está sempre controlando todas as coisas. Então perceba, a cidade onde Jesus foi anunciado, está lá em Miqueias, isto acontece de uma forma extraordinária. Deus mexe o império para que José esteja na hora certa, lá em Belém, na hora que Maria vai dar à luz à criança. Olha, por exemplo, o texto de Salmo 22. Olha o Salmo 22. Teria vários, tá? Eu estou tentando filtrar aqui, para não ser muito cansativo nessa primeira parte. Olha o Salmo 22. Salmo 22, verso 18. Vamos ler? Repartem Olha agora, deixa aberto aqui, olha Mateus 27. Mateus capítulo 27. Olha o verso 35. Entre o livro dos Salmos e entre Mateus tem uma enormidade aí de tempo entre uma coisa e outra. No Salmo você tem uma profecia, em Mateus você tem o cumprimento desta profecia. Olha Mateus 27, verso 35. Depois de o crucificarem, sorte. Aquele ato dos soldados, depois que Jesus foi crucificado, eles repartirem, cortarem as vestes de Jesus, deixá-lo nu diante desse fato, e lançar sorte, zombando, dizer, quem vai ficar com as vestes desse cara aí que é o rei? Isso parece aleatório, mas o Salmo diz que o Messias passaria por isso. Eles iriam repartir as vestes de Cristo. Então tudo cumpre a palavra de Deus. Olha o Salmo 34, verso 20. Vamos ler? Vou ler o verso 19. Olha o verso 20. Preserva-lhe. Quem será esse justo que passa por muitas aflições, mas Deus o livra, e será preservado os ossos, e nenhum deles sequer será quebrado. Olha lá o texto de João, capítulo de número 19, verso 31. Jesus estava sendo humilhado, crucificado. Olha o que acontece. João 19, verso 31. Vamos ler? Então os judeus preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Então ele está lá passando pelo processo da crucificação, e eles disseram, para que não fique o corpo aí o sábado todo, vão quebrar as pernas deles. Pediram autorização a Pilatos, Pilatos autoriza, verso 32. Os soldados foram,
Ao primeiro e ao outro que com ele tinha sido crucificado. Lembra, Jesus foi crucificado junto com 2 ladrões. Eles vão, quebram a perna de um, vão, quebram a perna do outro. Verso 33, chegando-se, porém, não lhe quebraram as pernas. Parece simples, né? Mas o Salmo diz que nenhum osso seria quebrado. O que os outros acontece com eles não pode acontecer com Cristo. Os ossos de Cristo não foram quebrados por causa de uma profecia anunciada lá no Salmo 34. Isto mostra, irmão, a credibilidade das Escrituras. O Deus que fala é o Deus que cumpre. Volta no Salmo 34. Olha que lindo quando a gente olha então para o Salmo 34, tendo essa consciência de que ele está falando de Jesus. Davi, olha o Salmo 34, ó. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se ao Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. E está falando para um grupo de pessoas que estavam ao redor dele, depois dele ter saído lá da caverna de Adulão. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, sereis iluminados, o vosso rosto jamais sofrerá vexame. E aí ele vai descrevendo diversas coisas. Olha o verso de número 15. Os olhos repousam sobre quem? Os justos. Tem um plural. Quem são esses justos? Quem são esses justos? Quem? O povo de Deus, que são justificados em Cristo. Ele está chamando esse povo para adorar a Deus e tudo mais. Ele diz, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Clamam, olha o verso 17, clamam os justos, no plural de novo. E o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo de espíritos oprimidos. Mas olha o verso 19, muitas são as aflições do justo. Não é dos justos aqui agora. Do justo. É um detalhe, mas ele está mudando, dizendo, dentre os justos tem o justo. E esse justo é Jesus. Olha aqui a sequência. Preserva os ossos do justo, todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. Porque quem odiar Cristo será condenado. Percebe? Justos eram todos nós que estamos em Cristo, mas quando ele vai falar da profecia de que nenhum osso será quebrado, ele não diz os ossos dos justos, ele diz do justo. Ele diz, tem alguém que os ímpios que odiarem os justos serão condenados. Os ímpios vão se levantar contra os justos, perseguem os justos sofrem, mas se o ímpio odiar o justo, será condenado. Claramente, e você vai para João, como nós vimos, claramente essa parte do Salmo aponta para Jesus. Jesus é o justo, sobre o qual nós nos tornamos justificados. Então percebe, uma série de textos, poderia citar tantos outros. O lugar da sepultura de Cristo. Jesus viveu como pobre, não tinha lugar de reclinar a cabeça, mas ele foi sepultado num túmulo de rico. Isaías 53 diz isso. Diz que ele seria contado entre os transgressores, mas seria designada a ele uma sepultura de um rico. José de Arimateia doa o lugar de ser sepultado, e Cristo foi sepultado numa tumba de rico. Isaías 53, você pode conferir em Mateus 27. Teria vários. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Percebe o Antigo Testamento fazendo todo esse movimento de profecias, de símbolos, de sinais, apontando para Jesus. Olha o João capítulo 2. Se você fosse um judeu, vivesse na época do Antigo Testamento, qual é o maior símbolo da religião dos judeus no período do Antigo Testamento? Onde está a presença de Deus no Antigo Testamento?
No templo. Onde aconteciam os sacrifícios? No templo. Então as coisas aconteciam no templo. E o templo era enorme, tinha diversas partes do templo. Olha João capítulo 2, 19. Então, boa parte das leis cerimoniais do Antigo Testamento, de sacrifício, de uma série de coisas, você vê ele sendo usado, aplicado no templo. Jesus lhes respondeu. Jesus olha para aquele grande símbolo, tudo para um judeu, e Jesus disse, destruí ele em 3 dias e eu reconstruo. Aí eles vão achar absurdo isso, olha lá, replicaram-lhe os judeus. Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram nas Escrituras e na palavra de Jesus. Perceba, o templo era uma sombra de Jesus. As coisas que aconteciam no templo apontam para Jesus. Quando a gente estuda o templo de Israel, as leis que estavam envolvidas no templo, a gente precisa ver como que isso se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. Porque era, de certa forma, Deus meio que encenando para Israel coisas relacionadas com Cristo. Ele faz isso através de uma sombra, que era o templo. E Jesus disse, eu vou destruir e vou ressuscitar 3 dias. Acabou esse templo, não tem mais ele. Tanto é assim que Mateus capítulo 24, olha Mateus 24, versos 1 e 2. Tendo Jesus... Então ele está saindo do templo e eles estão mostrando a ele. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Que não seja derribado. Porque ele está dizendo, o templo vai ser fisicamente também destruído. Isso aconteceu no ano 70. No ano 70, o templo de Jerusalém foi destruído. A Selma e a Roberta estiveram lá, viram resquícios lá do muro, né, do templo. E o judeu, ele lamenta, e até é isso o nome, o muro da lamentação. E existe construído nesse lugar do templo, o que existe lá? O que existe lá? Na região do templo? Uma mesquita, a mesquita. E o judeu vive na expectativa do dia em que vai ser reconstruído aquele templo. E aí tem toda uma guerra, briga por causa disso, porque precisa ser aí. Quando na verdade não faz sentido nenhum para nós. O templo foi destruído e não tem necessidade de ser reconstruído. No Antigo Testamento o templo foi destruído algumas vezes? Sim, foi destruído quando Nabucodonosor entrou em Israel. Foi destruído no período interbíblico, quando você teve uma revolta dos macabeus, e aí teve uma reconstrução do templo. Esse templo da época de Jesus era o templo que Herodes tinha reconstruído para agradar os judeus. Ficava no mesmo lugar, seguia muito da maquete de Salomão, e foi destruído no ano 70. Eles estão na expectativa de reconstruir, e não tem necessidade disso para nós, não tem significado nenhum. Jesus está dizendo, acabou, a era do templo deixa de existir. Lembra da pergunta da mulher samaritana para Jesus? Onde é que deve adorar? Se aqui, em Samaria, ou se lá em Jerusalém? Jerusalém tinha o templo. Aí Jesus disse, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por que isso? Porque tudo que o templo significava se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro templo de Deus. E ele diz, quando ele subiu aos céus, ele derramaria o Espírito Santo e ia a um outro lugar em que há a palavra templo, num certo sentido, que somos nós. Nós nos tornamos o templo do Espírito Santo, e não mais um lugar físico. Nós vamos na igreja, gostamos da igreja, mas a igreja não são as paredes, a igreja somos nós reunidos, congregados. O Espírito habita dentro de nós. Aquilo que o templo seria, passou a ser Cristo e o corpo de Cristo, que é a igreja. Olha Pedro fazendo essa relação. Primeira carta de Pedro. Então perceba como que Cristo vai sendo descortinado ao longo de todo o Antigo Testamento,
E por isso que ele é a pessoa central das Escrituras. Primeira carta de Pedro, versículo 4. Vamos ler? Chegando-vos para ele, 1 de Pedro 2, 4. Chegando-vos para ele, que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é essa pedra? É Cristo. Cristo é essa pedra. Olha lá o verso seguinte. Também vós mesmos perceba, o templo era um lugar em que o sacerdote mediava as relações e oferecia sacrifícios. Aí Pedro está dizendo, ei, Cristo é a pedra de um novo templo que Deus está fazendo. E ele é a pedra angular, a pedra principal. E nós somos as demais pedras que estamos sendo edificados nesse templo espiritual. Para que nós possamos ser, olha lá, continuidade. Verso 5 de novo. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdócio. Para serdes sacerdócio. Ele está trazendo a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Se no Antigo Testamento o templo tinha um sumo sacerdote, obrigado, Angélica, tinha um sumo sacerdote que liderava e fazia os sacrifícios, conduzia o processo, ele está dizendo, no Novo Testamento, Cristo, que é o templo, ele destrói o templo e ele reconstrói um novo templo com a sua morte e ressurreição. E esse templo é o corpo de Cristo, que é a igreja. E nós somos essas pedras espirituais. E nós, reunidos, nos tornamos o templo onde o Espírito Santo habita na sua plenitude. E nós somos sacerdotes. Não é mais físico, mas sim é o congregar das pessoas. Por isso que Hebreus vai dizer, não deixemos de congregar, como é o costume de alguns. E aí, verso 6 vai ficar mais claro isso, que Cristo é essa pedra. Verso 6, vamos ler? Por isso está na Escritura... Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, construtores rejeitaram, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ele está dizendo, e essa pedra que é Cristo, ela é decisiva para a história. Para uns ela é preciosa, para outros ela é rejeitada. Rejeitar a pedra é se condenar, porque todo o templo está edificado em Cristo. Pastor, qual é o sentido de envergonhados aqui? Porque cristãos são perseguidos. Sim. Faz de novo a pergunta, Jeane, desculpa. Qual o sentido de envergonhado? Qual é o Eu não entendi o final. sentido de envergonhados quem crê em Cristo? Porque, além de envergonhados em alguns lugares, eles são perseguidos. Sim, assim, mas envergonhado no sentido de que não ser, a obra ela é perfeita. Volta só um pouquinho, só para entender a ideia aqui de uma construção. Ó, volta um pouquinho. Ó. Por isso está na Escritura, eis que põe ser uma pedra angular. A pedra é eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é preciosidade. Mas para o descrente, a pedra que os construtores rejeitaram. Por que um construtor iria rejeitar uma pedra? Não é como hoje, onde você trabalha a pedra aqui. A pedra já vinha trabalhada, você precisava colocar. No templo em Israel, quando eles foram construir o templo, não podia nem fazer barulho naquele lugar, reconstruir. Eles tinham que pegar a pedra lá fora, ver, medir, cortar onde precisar e trazer certinho, porque não podia fazer barulho. E uma pedra
deteriorada não podia ser aceita. Ainda hoje a gente faz isso, né? A gente foi colocar esse piso aqui, tinha um papel, essa aqui não dá, tem que tirar. Não tá legal. Cristo, aos olhos dos judeus, lembra dos judeus? Eles são os que ouviram as profecias e tudo mais. Eles aguardavam a vinda de um Messias. Se perguntasse para um judeu antes de Jesus nascer, vai vir um Messias? Ele diz, sim, a gente está aguardando ele chegar. Ele vai vir, ele vai nos libertar. Aí Jesus vem. Só que ele não nasce num palácio, embora fosse da linhagem de Davi. Ele não tem onde reclinar a cabeça, não tinha beleza diante dos olhos das pessoas. Ele foi desprezado, humilhado e tudo mais. O que os construtores fizeram? Rejeitaram a pedra. Então essa é a ideia, aqueles que amam a pedra de modo nenhum será envergonhado. Porque se envergonharam de quem Cristo era. Nós não. Nós cremos num Cristo crucificado. Para o primeiro século isso era loucura, era vergonha. Quem é o seu Salvador? A gente responde, Senhor, meu Salvador morreu na cruz. Ele diz, sabe quem morre na cruz? São criminosos. Mas não, ele é o nosso Salvador. Por isso que Paulo vai dizer que a nossa mensagem é loucura para o mundo, desprezado, envergonhado. Mas nós não seremos jamais envergonhados, porque aquele que confia em Cristo, ele é eleito e precioso. Um dia ele vem, todo olho o verá. Então é a pedra que alguém rejeita, essa depois descobre a pedra melhor. Tentando parafrasear, ilustrar, e ilustração nunca é 100%, mas tentando, seria nós, por exemplo, eu, que não entendo muito de pedra, e aí de repente estou em algum lugar, acho uma pedra lá, e pedra feia, joga fora. Aí vem um que entende, pega a pedra, pai, isso aqui é um diamante, um tesouro e tal. Ganha muito dinheiro com uma pequena pedra. Aliás, Jesus disse e comparou o reino dos céus como alguém que acha uma pérola preciosa. Vai e vende tudo que tem para comprar aquilo aí, porque aquilo é precioso. É precioso. Mas poucos têm essa visão. Os judeus não tiveram, rejeitaram. Nós não seremos envergonhados por ter confiado nesse Messias. Aliás, ainda hoje no judaísmo, porque tem judeu de sangue e tudo mais, muitos se converteram e tal, mas a religião judaica, o judaísmo, eles ainda estão esperando o Messias. Entende? Eles rejeitaram a pedra e estão esperando o Messias. Dúvidas? Dúvidas? Então percebe, irmãos, como que desta forma nós encontramos essa preciosidade de Cristo. Volta ainda em Pedro, só para fechar, olha o verso 9. Só um minuto. Sabia que raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, eram títulos aplicados a Israel ou alguém dentro de Israel no Antigo Testamento? O Antigo Testamento tinha várias nações. Quem era a nação separada por Deus? Israel. O sacerdote vinha de onde? Da tribo de Levi. Povo que tinha um rei para dizer, Deus é o nosso rei, o povo de Israel. Pedro está dizendo, agora vós sois tudo isso. Está dizendo para judeus e gentios. Em Cristo vocês se tornaram aquilo que Israel foi feito para ser, para mostrar, para apontar a obra de Cristo. Porque o grande sacerdote veio. Então nós gentios somos, nós que cremos, gentios que cremos em Cristo, nos tornamos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro faz uma construção teológica, irmãos, muito rica aqui, passando por todo o Antigo Testamento e mostrando como que em Cristo as coisas do Antigo Testamento se cumpriram e que nós agora podemos desfrutar das bênçãos que foram prometidas no Antigo Testamento. Por isso, para nós, Israel, enquanto nação, não tem nada de diferente de qualquer outro povo. Aliás, não existe nenhum povo diferente desde que Cristo veio. Só um minutinho, Roberta. Por exemplo, nós somos brasileiros, certo? E bom que nós sejamos brasileiros. É bom. Mas não tem nada de promessa de Deus porque nós somos brasileiros, para o Brasil, de um jeito. Não, Deus agora é chamando nações de todos os povos, línguas,
povo de qualquer nacionalidade. Nós nos tornamos de uma só nacionalidade em Cristo, uma só pátria, a pátria celestial. Não importa de que povo, se é Israel, se é brasileiro, se é argentino, chinês, nós somos o povo de Cristo, independente da nacionalidade. Roberta. O pastor Hernandes falou lá para a gente, mas acabou que ele não explicou o porquê. Eu queria saber se o senhor sabe. Ele falou que lá tem pouquíssimos cristãos. Sim. A porcentagem mínima de cristãos na terra de Jesus. Mas Sim. por quê? Porque eles são judeus. Eles são apegados à religião do judaísmo. Por causa da tradição mesmo religiosa. Eles não creram em Cristo. Mesmo Jesus estando lá, Mesmo estando lá e tudo mais. Jesus disse, sai de ti, Jerusalém, vai de ti, Betsaida, vai de ti. Porque se eu tivesse feito esses milagres em outros lugares, muitos teriam crido. Eles rejeitaram Cristo. E eles precisam de Cristo. Não há nada assim, porque durante alguns povos desenvolveram a ideia se é de uma nacionalidade, a gente precisa rejeitar. Não, o judeu é uma pessoa como qualquer outra. Ia lá, era um judeu, por exemplo. Aí ele falava de Cristo, ouvia o pastor, mas no final ele falou, não, eu sou judeu. Não é cristão. Não era cristão. Isso. Portanto, a gente juntando, a gente usa a palavra judeu de qualquer jeito, mas judeu é nacionalidade. Alguém pode ser judeu e cristão. Mas então, judaísmo, a religião do judaísmo. O que a religião do judaísmo crê? No Antigo Testamento. Eles não creem em Mateus, Marcos, Lucas, não. Alguns vão tentar achar que Jesus é um grande líder, alguns vão dizer ele é até um profeta, mas Deus não, ele não é Deus. E aí é até incoerente ao dizer que Jesus é um profeta, porque Jesus diz que ele era Deus. Ou a gente aceita Jesus como Deus, ou ele é o maior impostor da história. Ele nunca se colocou como um sábio, ele se colocou como eu sou Deus, eu sou Deus. Para o judaísmo, o monoteísmo, a crença em um só Deus, não faz com que eles não consigam ver a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo como sendo Deus. Jesus foi condenado biblicamente. Por que Jesus foi morto? Qual que é a sentença dele? Para o judeu, porque ele disse ser Deus. Porque ele diz que destrói o templo, que ele é contra as nossas tradições. Quando na verdade ele é exatamente o cumprimento de todas elas. Eu gosto sempre de ilustrar porque eu gosto de trem. Então você está aqui, a estação, né? Passa um trem lá para Belo Horizonte até 9 e pouco da manhã, 9h20, se não me falha a memória. Se você chegar lá 10h30, você vai estar na estação certa, aí passa um trem, mas você vai ficar o dia todo e não vai passar o trem para onde você está. Porque você perdeu o tempo da história. O judaísmo é uma religião triste por causa disso. Durante muito tempo, muitos deles estiveram próximos. E Paulo chega a dizer, isso me entristece, porque eram meus compatriotas. Ele diz, isso me entristece. Eles perderam o tempo da história. Eles estão esperando o Messias. Eles leem Miqueias, eles leem e dizem, vai vir o descendente de Davi. E eles olham para a destruição do templo nessa perspectiva. A gente tem que reconstruir o templo. Eles querem reconstruir para oferecer sacrifícios. E olha a tristeza, porque para um judeu não está tendo sacrifício, porque o sacrifício só pode acontecer no templo. E ele diz, tem que ser lá, e lá não tem lugar para fazer o templo. Para nós, essas coisas eram tudo sombras. Passou, apontava para Cristo. Por isso que um judeu pode ser salvo? Pode, desde que ele creia em Cristo verdadeiramente. Com o judaísmo, não. Com o judaísmo ele não será crente. É aqueles da pedra. Eles rejeitaram a pedra preciosa. E de repente vai virar um edifício. Quando Cristo voltar, somos nós, a igreja. E porque rejeitaram a pedra, serão condenados. Deu para sintetizar? Irmãos, você viu muito aqui essa ideia de sacerdócio. E no próximo domingo, então, eu vou trabalhar com você essa ideia melhor dos ofícios que Cristo teve. No Antigo Testamento, nós temos 3 ofícios acontecendo. Quais são? No Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a religião no Antigo Testamento acontecia através de 3 ofícios que Deus deu. Rei,
profeta e sacerdote. No Antigo Testamento, acontecia através desses 3 ofícios. Aqui você viu Pedro dizendo: vocês são sacerdotes, todos somos. Vocês são raça eleita, sacerdócio real, a ideia de reinado. Não é apenas um sacerdócio, o sacerdócio de alguém que está reinando. Nós somos sacerdotes, nós estamos reinando e nós somos profetas num certo sentido. Como que se dá isso? Isso se dá através da pessoa de Jesus Cristo. Se o Antigo Testamento fala de Jesus, e esses 3 ofícios falam de Jesus. Rei, profeta e sacerdote apontavam para aquilo que Cristo faria. E Jesus vai ser isto. E para Jesus ser rei, profeta e sacerdote, você acha que ele foi rei, profeta e sacerdote simplesmente porque ele foi Deus? Não. Ele, para ser um sacerdote, ele tem que ser um homem. Ele se tornou humano para que ele pudesse ser o nosso sacerdote. O sacerdote é aquele que nos representa diante de Deus, é da mesma natureza. Ele se tornou humano. Então é isso que nós veremos domingo que vem, essa ação do Espírito Santo em Cristo, tornando ele, em Jesus, tornando ele rei, profeta e sacerdote, para que nós pudéssemos ser feitos rei, profetas e sacerdotes, tá bom? Deus, obrigado porque a pessoa do teu Filho é tão bendita e tão preciosa. Obrigado porque em Cristo nós encontramos este que nos salva, essa pedra preciosa anunciada desde os dias de Moisés até hoje. Nós intercedemos em favor dos judeus, assim como Paulo, nós nos entristecemos em vê-los cegos para a verdade do teu Evangelho. Pedimos que a tua graça possa abrir o coração de pessoas, não apenas dentre os judeus, mas dentre todas as tribos, povos, línguas e nações. E agradecemos porque o Senhor tem os teus eleitos. E esse templo que o Senhor está construindo, que somos nós, a igreja como um todo, é composto de pessoas das mais diversas nacionalidades. Obrigado porque todos nós podemos ser salvos por causa do profeta, rei e sacerdote que é Cristo. Obrigado pelo nosso mediador, e é no nome dele que nós oramos. Amém.